Hello, Crystal Ponies! Aqui é a Laura Melipelial. E se prepare, pois se você gosta de algum dos personagens que vai aparecer nessa lista, eu tenho certeza que você vai passar raiva. E muita raiva. Porque hoje nós vamos rever as 5 vezes que personagens de My Little Pony foram acusados injustamente. Ou seja, alguma coisa que o personagem possa ter feito acaba caindo sobre as costas dele. E ele acaba levando a culpa de tudo. Sendo que em alguns casos o personagem só estava minimamente envolvido, ou ele nem tinha culpa. Então pega o seu travesseiro, porque eu tenho certeza que você vai querer socar ele nesse vídeo de tanta raiva. Primeiro, Twilight Sparkle em O Casamento de Canterlot. O Casamento em Canterlot é um episódio inesquecível, seja por causa da história, da continuidade ou por causa desse meme da Twilight doida. Mas eu tenho um pouquinho de raiva desse meme por causa do contexto dele. Pois na cena, Shiny Armor, Candace e as Mini Six estavam ensaiando para a cerimônia de casamento, até que a Twilight os interrompe, falando que a Candace na verdade era má, e que estava querendo manipular todos eles. O que no final do episódio foi revelado verdade, pois aquela Candace não era verdadeira, era a Chrysalis disfarçada. E a Twilight foi a única a perceber o comportamento estranho dela, então ela resolveu avisar todo mundo. Mas a Chrysalis, que ainda estava na forma de Candace, começa a fazer maior drama, falando que a Twilight ia arruinar o dia especial dela, que ela era maluca, e incrivelmente todo mundo acreditou. Olha, eu diria que todo esse alarde que a Twilight fez pra tentar denunciar a Chrysalis foi meio exagerado. Por mim, ela poderia ter chamado alguém ali no canto da sala pra poder conversar sobre o assunto. Mas eu não tiro a razão dela, pois ela estava tentando alertar a todos sobre o mal real. Segundo, Kiruma Crusaders em Uma Maçã Ruim. Eu vou admitir, desde que eu era pequena eu não gostava nem um pouco desse episódio. Mas recapitulando o episódio, a prima da Apple Bloom, Babbitt Seed, vem visitá-la. Mas a visita é completamente arruinada, quando ela decide se juntar a Dame Cherry e a Silver Spoon, pra atazanar a vida das pobres Kiruma Crusaders. E elas ficaram o episódio inteiro sofrendo bullying e tendo medo de contar isso pra Applejack, pois a Babbitt ameaçou elas. E no final elas bolam um plano pra poder se vingar dela, mas a Applejack conta que a Babbitt também sofria bullying na cidade dela, então elas se sentem muito culpadas por isso e tentam ajudar ela. E no final, elas saem como erradas da história, sendo que elas sofreram o episódio inteiro, e quando elas tentaram revidar, elas são as valentonas agora. Terceiro, Twilight em Universidade da Amizade. Sim, a Twilight tá nessa lista de novo. Vamos falar de um episódio mais recente. Nesse episódio, a Twilight descobre que em Las Pegasus foi fundada tipo uma cópia da escola da amizade que ela tem, com o nome de Universidade da Amizade, na qual supostamente teria lições de amizade mais avançadas e um ensino melhor. E daí ela mais a Harriet descobrem que quem estava por trás disso era o Flynn e o Flan, óbvio, né, os maiores caloteiros do mundo. E a Twilight tenta investigar a tal escola para ver se o ensino dela era melhor ou pior do que a dela, com toda razão, porque eles estavam copiando a escola dela. Mas o Starzul descobre isso, e a Twilight fica com fama de invejosa. Sendo que se você assistiu o episódio, vai ver que o Flynn e o Flan realmente estavam errados em tentar copiar a escola da Twilight. Sério, tudo na escola era pago. Até mesmo uma folha de apostila para os alunos estudarem. Alguns acham que a Twilight estava sendo exagerada nesse episódio, mas eu acho que ela estava mais do que certa. Rainbow Dash em Harriet Investiga. Esse aqui é um daqueles clássicos episódios, onde alguma coisa ruim acontece com outro personagem, aí um personagem que não tem nada a ver com a história é acusado sem provas, porque supostamente ele era muito suspeito. Bom, esse episódio é totalmente esse clichê, pois durante o ensaio dos Wonderbolts, a Spitfire não aparece. E daí é dito que ela teve que sair da cidade porque a mãe dela estava muito doente e ela precisava visitá-la. Mas é revelado que não aconteceu nada com a mãe da Spitfire, e que inclusive ela estava presente no ensaio. Então eles começaram a especular que talvez alguém estava querendo tirar a Spitfire do time, e eles começam a desconfiar da Rainbow Dash, pois ela era a substituta dos Wonderbolts. Ou seja, se algum membro saísse, ou tivesse que faltar, ela ia o substituir. E por causa disso eles começam a ameaçar a expulsão dela. Mas a Harriet não acredita nessa história e vai atrás de pistas pra ver se a Rainbow Dash realmente era culpada. E no final ela acaba descobrindo que quem era o responsável por tudo isso era o Wind Rider, um dos Wonderbolts que queria se livrar da Rainbow Dash, pois ela era a mais rápida de todos, e ele não conseguia acompanhá-la. Eu acho esse episódio até que bem legalzinho, pois ele faz referência àqueles filmes de detetives lá dos anos 30, mas eu também sinto raiva dele. E por último, Starlight em Uma Questão de Direção. Esse episódio eu não gosto muito. Por mais que o Discord seja o meu personagem favorito, aqui ele é super insuportável. A Twilight e as Mini Six precisam sair, e deixou Starlight no comando da Escola da Amizade. Mas o Discord fica revoltado, pois o ego dele é tão inflado que ele achava que ele era mais capaz do que a Starlight de mandar na escola. Mas a Starlight corta o barato dele e fala que vai deixar as coisas do jeito que estão. E aí que o inferno começa.
pois o Discordia começa a infernizar a vida da Starlight. Ele ficava interrompendo as aulas, obrigou os alunos a fazerem tarefas, e a Starlight, de saco cheio, desintegra o Discordia num surto de raiva. E depois finge que nada aconteceu. Até que o Discordia começa a assombrar a escola durante uma atividade dos alunos. Até que a Starlight dá um basta nisso e o pergunta o que o incomodava tanto. E ele fala que ficou com inveja, pois ela foi escolhida e ele não. E a Starlight, por algum motivo, fica com pena dele, pede desculpa e fala que vai deixar ele ajudar. Vocês estão entendendo meu ponto aqui? Pois durante todo o episódio, dá a entender que ela é uma chata e estraga prazeres. Mas não! A Twilight escolheu ela pra ela ficar tomando conta da escola da amizade justamente por causa da responsabilidade dela. Agora imagina o Discordia tendo que cuidar de várias crianças durante, sei lá, uma semana. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. E agora a pergunta do dia. Em qual episódio de My Little Pony o seu personagem favorito te dá nos nervos? Comenta aí que eu leio todos os comentários. E é aquele negócio de sempre. Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com seus amigos e familiares. Então tchau, até os próximos vídeos!